Atos capítulo 15, a partir do versículo 36. Nós vamos, hoje, se Deus permitir, estudar até o versículo 10 do capítulo 16. Então, acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Atos 15, de 36 a 16, 10. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Capítulo 16. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Vamos orar, queridos. Pai amado, estamos diante da Tua Palavra e cremos que esse é o momento mais importante de nossas vidas, quando estamos cultuando o Teu nome e no momento em que o Senhor fala conosco. Então é isso que te pedimos, que esse texto seja compreensível aos nossos corações através da ação do Teu Espírito, e que não só compreendamos o que essas palavras significam, mas venhamos a crer nelas e que elas produzam transformação em nossas vidas por meio do Evangelho de Jesus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Certa vez perguntaram ao pastor Luiz Saião, talvez você o conheça, ou já tenha ouvido falar dele. Saião, ele é um grande exegeta, especialista em Antigo Testamento. Pastor, você ainda acredita na igreja? Você ainda acredita na igreja? A resposta dele foi a seguinte: com toda certeza. Afinal, há mais de 2000 anos que os próprios cristãos tentam acabar com ela e não conseguiram ainda. Esse negócio só pode ser de Deus. Você já pensou sobre isso? Desde Gênesis até os nossos dias, como é possível que o povo de Deus tenha sobrevivido ao longo de tanto tempo sem se autodestruir? Se a gente parar para pensar, foram e são tantos pecados dentro do povo de Deus, tantos escândalos, tantos
conflitos, diferenças, brigas entre crentes, divisões. Há tantas dúvidas que pairam sobre nossa mente, há tantas mortes, crentes que morrem, há tanta perseguição, tanto sofrimento. Como é possível, mesmo diante de tanta fraqueza, de tanta dificuldade humana, como é possível que o povo de Deus, como é possível que a igreja de Deus continue viva e atuante nesse mundo? Como isso é possível? Só tem uma resposta possível: Deus cumpre a sua obra. Essa é a única resposta possível. Tudo, no final das contas, depende de Deus. Deus é a razão do seu povo continuar vivo. Deus é a única explicação para que a igreja continue viva e atuante nesse mundo. Não fosse Deus, o seu povo já teria sido destruído há muito tempo atrás. E como Deus faz isso? Bom, de acordo com esse texto aqui, pelo menos de 3 formas. Deus cumpre a sua obra. Primeiro, apesar de nossos conflitos. É isso que nós vamos perceber no versículo 36 até o versículo 41 do capítulo 15. Segundo, Deus cumpre a sua obra através de novos obreiros. Capítulo 16, versículos 1 a 5. E terceiro, Deus cumpre a sua obra ao dirigir nossos passos. Versículos 6 a 10. Então vamos olhar, são as 3 partes da mensagem hoje. E quem estava na aula hoje cedo descobriu que não tem segredo, né? Quem diz quantos pontos o nosso sermão terá é o próprio texto, a estrutura do texto. Então são 3 partes, 3 formas pelas quais Deus cumpre sua obra. A primeira forma, apesar de nossos conflitos. E do microfone que falha. Apesar de nossos conflitos. Vamos ler aos pouquinhos o texto novamente, tá? Olha o versículo 36. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Por diversas vezes, o autor de Atos ele usa essa expressão, alguns dias depois, ou algum tempo depois. E assim, nem sempre é para se referir apenas a algumas semanas. Ele pode estar se referindo a meses, ou talvez até anos. E é o que está acontecendo aqui. Alguns anos se passaram, desde a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, que começou lá no capítulo 13 e terminou no capítulo 14 de Atos. Mas pelo menos 3 anos se passaram desde a primeira viagem missionária. E naquela ocasião, o evangelho foi pregado principalmente na região sul da Galácia. Hoje eu vou usar bastante mapa aqui, vou depender da tua imaginação, tá bom? Então pensa em Jerusalém aqui, certo? E Antioquia, essa igreja que fez a primeira viagem missionária, aqui. Tudo bem? Eles foram enviados. Primeiro eles passaram pela ilha de Chipre, que ficava aqui no mar Mediterrâneo. Depois eles sobem no mapa e entram no sul da Galácia, nessa parte aqui. E eles pregam o evangelho ali. Passam por Antioquia da Psídia, já na Galácia. Passam por Icônio, passam por Listra e chegam em Derbe. Então eles fizeram esse movimento. Saíram daqui, passaram pela ilha de Chipre, subiram para a Galácia e começaram a vir para cá. Só que ao invés de fazer o movimento natural, que seria voltar direto para Antioquia, eles decidem refazer os passos, passando por cada uma das cidades que vieram. Por quê? Porque eles queriam fortalecer as igrejas plantadas. Muitas pessoas se converteram, igrejas foram plantadas, e eles precisavam de encorajamento. Foi em meio a sofrimentos, a perseguições, e também precisavam de liderança. Então Paulo e Barnabé voltam, levantando presbíteros nessas igrejas. Você lembra disso? A gente já passou por essa história. Então eles chegam em Antioquia, depois dessa viagem, e são recebidos com muita alegria pela igreja. A igreja está muito feliz, pessoas foram salvas, igrejas foram plantadas. Depois disso surge o problema que nós estudamos nos últimos 2 domingos, Atos capítulo 15. O primeiro grande problema teológico na vida da igreja ameaçava a unidade da igreja. A comunhão entre judeus e não judeus, que agora estão unidos nas igrejas ao redor do mundo. Bom, mas Deus derramou muita sabedoria e graça sobre a igreja, e a questão foi resolvida, e a paz voltou a reinar sobre as igrejas, que agora são compostas de judeus e gentios.
Depois disso, Paulo e Barnabé voltam para Antioquia. Eles descem até Jerusalém para resolver a questão, voltam para Antioquia. E o texto, na semana passada, no versículo 35 do capítulo 15, termina dizendo para nós que eles voltam a ocupar o seu posto de pastores e mestres, ensinando, com muitos outros, a palavra do Senhor à igreja em Antioquia. Até que o tempo passa e o versículo 36 nos diz: Paulo decide voltar para todas aquelas cidades por onde eles passaram, anunciando o evangelho na primeira grande viagem missionária. E ele diz: nós vamos visitá-los, os irmãos, as igrejas, mas vamos ver como eles estão também. Só essa informação aqui do versículo 36 já é suficiente para a gente lembrar que crente novo e igreja nova precisa de acompanhamento. Não basta simplesmente pregar o evangelho para uma pessoa e depois dizer: se vira, aprende sozinho. Não, é necessário caminhar com essa pessoa, visando o amadurecimento dela. E a isso nós podemos dar o nome de discipulado. Nós evangelizamos alguém e agora nós caminhamos junto com essa pessoa. Nós nos preocupamos intencionalmente, continuamente, com o crescimento dessa pessoa. Então nós agimos, nós caminhamos junto, nós ensinamos a palavra, nós choramos juntos, nós nos alegramos juntos. Esse é o caminhar da vida cristã. E a gente vê isso desde o livro de Atos. Até que tudo bem, né? Uma visita, uma viagem missionária, passando pelas igrejas que foram plantadas. Ok, mas aí vai ter um problema. Todo texto narrativo normalmente é construído assim. Começa tudo bem, daqui a pouco tem um problema, que vai crescendo, 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 até que seja necessário uma resolução. E a gente vai ver isso nesse texto. Olha o problema. Ainda no versículo, agora versículos 37 e 38. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Você se lembra dessa ocasião? Lá em Atos 13, quando o capítulo começa, a igreja está adorando e jejuando. E aí, então, o Espírito mostra para a igreja, de alguma forma, que Deus tinha uma obra para ser realizada por Paulo e Barnabé. E ele diz: separem Paulo e Barnabé para essa obra. A obra era pregar o evangelho e plantar igrejas. Ok, o que a igreja fez? A igreja atendeu a orientação do Espírito. Mas a gente lê uma informação que está destoando um pouco do que Deus mandou. Porque a gente descobre que João, também chamado de Marcos, ele acompanha essa equipe. Paulo, Barnabé e João, Marcos. João, de acordo com Colossenses 4:10, João é identificado como primo de Barnabé. Então ele é um parente de Barnabé. João era um jovem judeu. A gente já viu sobre João, depois de Atos 13, João é um membro da igreja lá em Jerusalém. É um judeu de berço, membro dessa igreja. Aliás, a casa de João era um dos pontos de encontro da igreja de Jerusalém. A gente vê isso nos escritos de Paulo. O que indica que a sua família tinha algumas posses, porque para receber um grupo grande, as pessoas precisavam ter algum valor significativo para ter uma casa grande. Há quem diga, inclusive, que foi exatamente na casa de João Marcos que Jesus participou da última ceia com seus discípulos, no cenáculo, que era um ambiente próprio para isso. E talvez Marcos, e aí fica mais por especulação e tradição da história cristã, talvez Marcos tenha sido aquele jovem que saiu correndo nu quando Jesus foi preso. Lembra disso? Todos os apóstolos fogem, e a gente lê isso só no Evangelho de Marcos. Marcos é esse que escreveu o Evangelho. João Marcos. Bom, Barnabé e João Marcos, eles eram da ilha de Chipre. E é bem provável que é por causa disso que eles começaram a viagem missionária ali. Vamos para o nosso terreno comum, vamos começar pela nossa terra. E eles vão. E até aí está tudo bem. Paulo, Barnabé e João Marcos. Mas quando eles partem da ilha, lá no capítulo 13, versículo 13 de Atos, nós lemos que João Marcos simplesmente abandona a equipe missionária. João volta para sua casa lá em Jerusalém. E a gente fica se perguntando por que ele largou a equipe. Bom, Lucas, que é o autor de Atos, não conta para a gente. Mas a gente pode supor pelo menos dois motivos principais. O primeiro motivo
é que, como Rafael orou, nessa ilha, o procônsul Sérgio Paulo se converte. Mas até que isso aconteça, havia um mago, o conselheiro do procônsul, que mexia com as obras das trevas, e ele se opõe a Paulo. E Paulo tem que repreendê-lo. E isso talvez tenha assustado Marcos. Ide por todo mundo e tirai fotografias. Nada de enfrentar o diabo. Ninguém me falou isso. Pode ter assustado Marcos. Mas, um segundo motivo possível é que no início da viagem, Barnabé está liderando. O texto sempre diz Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo. Mas aí, depois desse evento na ilha de Chipre, o texto muda e diz Paulo e Barnabé. É bem possível que nesse momento a liderança daquela viagem tenha passado das mãos de Barnabé para Paulo, o que pode ter causado ciúmes em João. Era o meu primo, agora não é mais. Quando eu saí era uma coisa, agora é outra. Bom, de qualquer forma não dá para ter certeza, porque João Marcos abandona a comitiva, mas a gente sabe que ele abandona. Ele deixa Paulo e Barnabé bem no meio de um trabalho super difícil. É por isso que no versículo 37, Paulo não concorda com Barnabé. No 37, Barnabé quer levar João Marcos, mas no 38, Paulo não acha isso justo. Naquela visita que eles fizeram, lá em Atos 15, para discutir a questão dos judeus e não judeus, circuncisão ou não, é bem possível que Barnabé tenha se encontrado com João. Eles eram primos. E talvez nesse encontro de Barnabé com o seu primo, ele tenha percebido, João Marcos está arrependido. João Marcos merece uma segunda chance. Mas o versículo 38 diz que Paulo não acha isso. A palavra que Paulo usa aqui, traduzido por não acha isso justo, ou não acha digno, ou adequado, traz a ideia de que não faz sentido. Não faz sentido, e muito menos é sábio, levar alguém como Marcos, mais uma vez conosco. Quem nos garante que ele mudou? Quem nos garante que não vai fazer o mesmo? Eu não confio nesse jovem. A pergunta agora é, quem está certo nessa história? Barnabé ou Paulo? Qual é a sua opinião? A gente pode responder os dois. Os dois. Os dois têm um ponto. Barnabé tem um ponto, porque ele quer investir em Marcos. Não quer abandonar João Marcos. Quer dar uma segunda chance. Mas Paulo também tem um ponto, porque João Marcos pode colocar em risco essa nova viagem, como fez a primeira. Os dois têm um ponto, mas quem está errado? De novo, os dois podem estar errados. Barnabé pode abrir mão, pelo menos dessa vez. Poderia, investe em outro momento. Mas Paulo também poderia perdoar João Marcos. Paulo também poderia dar uma segunda chance para esse jovem. Queridos, tudo isso mostra para nós que a vida cristã não é tão simples quanto parece. Há momentos em que decisões difíceis precisam ser tomadas. E nem sempre o caminho a seguir é tão certo assim. Sim, nós temos de investir em pessoas. Barnabé está certo. Nós temos de dar uma segunda chance a jovens, principalmente quando eles erram. Mas, ao mesmo tempo, também temos de levar as coisas de Deus a sério. Se você se comprometeu com algo, tem que cumprir. Porque deixar de assumir responsabilidades depois de assumi-las, deixar de fazer o seu trabalho depois de assumir responsabilidades, é um problema grave. Pessoas estão confiando em você, dependem de você. Nossas decisões têm consequências. Nós precisamos lembrar disso, queridos. Na igreja, sempre haverá situações em que as pessoas vão discordar. E os dois lados poderão estar tanto certos, pelo menos em algum ponto, quanto errados também. Os dois lados. Por isso, nós precisamos de muita sabedoria e muita humildade. Quando estivermos diante de algo assim, a pergunta é por quê? Para que não aconteça o que acontece nesse texto. Olha o versículo 39 até o 41. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. A discordância foi tamanha.
ponto deles entrarem em desavença, diz o texto. A palavra significa desentendimento ou divergência. E eles acabaram se separando. A situação ficou feia, queridos. Esse termo grego que Lucas usa para dizer para nós que foi uma desavença é um termo que deu origem a uma outra palavrinha em português que é usada na medicina. O termo é paroxismo. Talvez você tenha alguma familiaridade com medicina, vai identificar isso. O que é o paroxismo? Na linguagem médica, é o ponto mais alto de uma crise, de uma doença, de um ataque. Então, é o ponto mais alto de uma febre, a dor mais aguda daquela enfermidade, ou até uma convulsão. E é essa palavra que Lucas usa, e Lucas era um médico, para dizer o que foi a controvérsia entre os dois. Infelizmente, a cena é triste. E você precisa usar novamente a sua imaginação aqui. Nós estamos diante de Barnabé e Paulo. Dois grandes homens de Deus, servos do Senhor, missionários, líderes, amorosos. Barnabé discipulou Paulo, Barnabé investiu em Paulo. Eles pastoreiam essa igreja há anos, foram companheiros de viagem missionária, são amigos pessoais, dividem o mesmo púlpito, dividem o ministério, são excelentes teólogos, excelentes pastores, excelentes pregadores, mas estão com os ânimos exaltados, rostos avermelhados, o semblante desfigurado. As vozes começam a subir, vozes alteradas, e começam a dizer coisas que não deveriam ser ditas sobre o outro. É muito triste ver isso no texto. E o mais impressionante é que está no texto. Lucas quis registrar para nós que Paulo e Barnabé brigaram. Não seria mais fácil esconder a briga? Se você está tentando convencer ao mundo que Jesus é a verdade, que a igreja é o povo de Deus, para que revelar isso por todas as gerações no texto bíblico? A resposta é bem possível que Lucas registrou essa briga para nos lembrar de que por causa do pecado, crentes nem sempre concordam. Por causa do pecado, líderes nem sempre concordam. E desavenças, infelizmente, acontecem. Mesmo que a gente não queira, elas vão acontecer. E nós não precisamos esconder isso. Nós não precisamos fingir que brigas não acontecem. Nós temos de ter humildade e transparência em reconhecer que nós somos falhos, nós erramos, e a igreja de Jesus não é perfeita. E seria um pecado tentarmos esconder isso. Nós temos de reconhecer isso perante o mundo. Porque na igreja, só há um que nunca erra. Quem é o único que nunca erra na igreja? Ah, você achou que era você, né? Não é você não, é Jesus. Jesus é o único que nunca erra, a quem nós devemos olhar o tempo todo, porque homens falham, e nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos colocar toda a nossa esperança e confiança nos homens, porque com certeza homens já falharam com você, não? Pessoas já falharam com você. Mas posso dizer, você também já falhou com os outros. Certamente todos nós já falhamos com outras pessoas. E esse texto serve de alerta. Porque mesmo que os melhores amigos ou servos de Deus possam discordar e chegar a brigar, isso não precisa ser motivo para abandonarmos a Cristo. Não precisa ser motivo para abandonarmos a missão, porque é exatamente isso que eles fazem. O versículo 38 ainda diz para nós que esse conflito promove agora duas equipes missionárias. Barnabé leva Marcos consigo, eles vão para a ilha deles lá, Chipre. E Paulo, a partir do versículo 39, ou versículo 40, na verdade, Paulo, ele escolhe Silas, que era de Jerusalém, estava lá, um profeta, um ministro, escolhe Silas e vai para o outro lado. Ele vai para a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas dali. E parece que Lucas quer chamar a nossa atenção aqui. Apesar da desavença, o reino de Deus continua avançando. Se antes a gente tinha apenas uma equipe missionária, composta de 2 obreiros, agora a gente tem 2 equipes missionárias com 4 obreiros. Barnabé e Marcos de um lado, Paulo e Silas do outro. É claro que a gente não deveria brigar. A gente tem que fazer o máximo para evitar que isso aconteça. Não deveríamos nos dividir, mas esse tipo de coisa não é capaz de impedir a obra do Senhor.
Mesmo que essas coisas aconteçam, no final das contas, Jesus continua edificando a sua igreja, apesar dos nossos fracassos. Deus é especialista em transformar o caos que nós criamos, por conta dos nossos pecados, nossas falhas, e transformar esse caos em bem. Bem para nós, bem para a sua igreja, bem para esse mundo. O livro de Gênesis conta bastante isso, na história de José. Deus transforma o caos em bem. Louvado seja Deus, queridos. Mas tem mais 2 detalhes ainda nesse texto aqui. O primeiro detalhe é que obreiros vêm e vão. Obreiros vêm e vão. Paulo e Barnabé, eles serviram muito tempo juntos. Eles estavam acostumados já ao estilo um do outro. Provavelmente tinham uma filosofia muito semelhante. Mas agora vão ter de aprender a andar separados, com novos companheiros, uma nova jornada. E a gente tem que aprender a não se apegar demais às pessoas. Sim, é bom ter companheiros de jornada assim, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não idolatrar essas pessoas. Para não depender apenas delas para servir. E se amanhã essa pessoa não estiver mais aí? E se amanhã ela te decepcionar e brigar com você? O que vai acontecer? Nós temos de tomar cuidado para não nos desesperar na ausência de companheiros ou companheiras de ministério. É para Cristo que nós devemos olhar. Para Jesus. E continuar servindo. Mesmo que talvez agora os nossos companheiros mudem. Aqueles que nos acompanharam fiquem para trás, talvez por discordância, por conflito, por separação, mas continuar servindo a Cristo. Um segundo detalhe, além de que obreiros vêm e vão, é que obreiros precisam da graça do Senhor. Porque se você reparar, no versículo 40, a igreja em Antioquia encomenda Paulo e Silas à graça do Senhor. Interessante, isso aqui dá a impressão para nós de que Barnabé saiu brigado não só com Paulo, mas também com a igreja. Porque o texto não diz que Barnabé sai encomendado pela igreja. Paulo e Silas saem. Mas o que chama atenção aqui é que ninguém consegue cumprir a obra de Deus sem depender da graça de Deus. Por isso que a igreja deseja isso para eles, encaminha eles a graça de Deus. Nada pode ser feito apenas nas nossas próprias forças. Por isso nós precisamos depender dessa graça. E nós devemos orar por graça sobre nossas vidas, sobre a vida de obreiros, irmãos, companheiros de ministério, missionários que estão longe. Senhor, derrama a tua graça sobre eles. Deus cumpre a sua obra. E a primeira forma é apesar de nossos conflitos. Amém? Tem uma segunda forma com que Deus cumpre a sua obra. É através de novos obreiros. E nós vamos ver isso a partir do capítulo 16, dos versículos 1 a 5. Por enquanto, olha os versículos 1 e 2. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Tudo indica que, a princípio, o objetivo de Paulo, nessa nova viagem missionária, era fazer o mesmo itinerário que ele fez na primeira viagem. Vamos começar por Chipre, depois a gente atravessa um pedacinho do mar Mediterrâneo, chega no sul da Galácia e passa por cada uma das igrejas, até voltar para Antioquia. Mas, com essa separação, essa desavença que houve com Barnabé, os planos de Paulo tiveram de ser mudados. Você já teve que mudar planos assim em cima da hora? Você tinha planejado detalhe por detalhe, estava tudo bonitinho. Aí uma palavra maldita, desgraçada, mudou tudo. Um detalhe mudou tudo, tem que mudar o plano. Paulo tem que mudar os seus planos. Barnabé e João Marcos vão para a sua terra natal, vão para Chipre. Paulo, vai para onde agora? Porque a viagem começou por Chipre. Bom, Paulo vai na direção oposta. Lembra que ele fez esse movimento? E depois voltou? Já que Barnabé veio para cá, o que Paulo vai fazer? Eu vou por aqui. Então Paulo vai por Derbe e Listra, que são os últimos lugares daquela viagem. E ele viaja ao norte de Antioquia. Ele sobe no mapa. E aí ele passa pela sua terra natal, Tarso. Depois ele chega às cidades de Derbe e Listra. Essa viagem demorava mais ou menos um mês, dependendo das paradas. E o que eles encontram ali em Derbe e Listra?
o versículo 1 nos diz que eles encontram um personagem chamado Timóteo. Mais um detalhe de narrativas. Eles nos apresentam novos personagens. Timóteo, quem é Timóteo? É aquele mesmo. Tem 2 cartas no Novo Testamento escritas para ele. Nós lemos 3 informações sobre Timóteo aqui. A primeira, no versículo 1, é sobre a sua identidade. Timóteo era um discípulo, diz o texto. Cerca de 3 ou 4 anos atrás, lá na primeira viagem missionária, Paulo pregou o evangelho nessa região, em Derbe e Listra. E tudo indica que Timóteo creu em Jesus e passou a seguir a Jesus em resultado dessa visita de Paulo. A gente não sabe se foi com Paulo pregando a ele ou se foi em consequência disso. Paulo pregou o evangelho lá e aí o evangelho chegou até Timóteo. Isso nos lembra que, e na verdade a gente não pode esquecer, que quando Paulo chegou nessa região, não foi tranquilo assim. Paulo chegou lá perseguido. Se você se lembra, ele chegou lá apedrejado. Lembra que ele foi dado como morto, arrastado para fora da cidade? Apedrejado, as pessoas acharam que ele morreu, largaram ele lá. Os discípulos vêm provavelmente para pegar o corpo dele e fazer um velório digno. Ele se levanta, o Senhor traz ele de volta ali, ele se levanta e volta para dentro da cidade para pegar suas coisas e depois sai fora, até chegar na cidade de Timóteo. Mas é curioso como Paulo não desistiu. A gente pensou sobre isso quando viu essa história. Muitos teriam largado mão do ministério. Olha o tanto que eu sofri, quase morri, por que eu vou continuar? Paulo continuou. E ele continuou, e a sua pregação acabou alcançando Timóteo. Se Paulo desiste depois daquele apedrejamento, Timóteo nunca teria ouvido o evangelho. Isso nos lembra, queridos, que vale a pena pregar o evangelho, mesmo em meio ao sofrimento, porque só Deus sabe quem Ele pode alcançar através da nossa pregação. Mesmo uma pregação com lágrimas, com dores. Quem sabe, talvez Deus não está preparando a conversão e o discipulado de alguém, apesar do seu sofrimento, através do seu esforço, através do seu evangelismo, da sua pregação. Quem sabe Deus não está usando isso, preparando isso para alcançar alguém que talvez será o seu próximo braço direito no ministério. A gente não sabe. Quem sabe talvez Deus esteja usando a tua vida, evangelizando e discipulando seus filhos, seus parentes, seus colegas de trabalho. E talvez Deus esteja usando isso para preparar o seu sucessor. Alguém que vai assumir o que você faz hoje, sem que você tenha noção. Era isso que estava acontecendo com Paulo. Nós não podemos parar de pregar, queridos. Não podemos parar de servir. Mesmo quando os problemas, as dificuldades surgem, devemos continuar nessa obra, sempre firmes e constantes e atuantes, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Não é. A segunda informação sobre Timóteo é a sua filiação. E ainda vemos no versículo 1 isso. O texto diz que Timóteo era filho de uma judia crente, mas de pai grego. Isso significa que ele era judeu, porque para o judeu a linhagem é passada de mãe para filho, não de pai para filho. É por isso que Jesus é o filho de Abraão, descendente de Abraão. Ele não é filho de José, não legitimamente. Jesus é filho de Maria. A filiação para um hebreu passava de mãe para filho. Então ele é judeu. Mas o texto diz que ele é um judeu estranho, assim, porque pela lei de Moisés não era certo uma judia se casar com um pagão. O pai dele é grego, diz o texto. A menos que esse pagão se convertesse ao Deus de Israel, o que parece que não é o caso aqui. Mas apesar de não ser o ideal de Deus, porque se fosse o caso teria dito pai grego, mas é crente. Mas não é. E a gente vai ver daqui a pouco que tem um indício que diz que o pai não era crente mesmo. Mas, apesar disso não ser o ideal de Deus, era muito comum, principalmente em lugares distantes de Jerusalém. Em Jerusalém o pessoal era mais puro. Mas você ia andando pelo Império Romano, acontecia bastante. A gente não sabe por que a mãe de Timóteo se casou com um homem grego, um homem pagão, mas apesar disso nós sabemos que ela era crente. Uma judia crente. E essa palavra significa, no livro de Atos, uma crente no Senhor Jesus. Provavelmente ela se converteu quando? Quando Paulo passou por ali. Paulo pregou o evangelho alguns anos atrás. Aliás, quando nós lemos a segunda carta de Paulo a Timóteo, nós descobrimos que não só a mãe de Timóteo se converteu, e descobrimos o nome dela, Eunice, mas nós descobrimos também que a sua mãe, a mãe da mãe de Timóteo, a sua avó, Lóide, também creu em Jesus. Mas antes mesmo de se converter,
lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, nós descobrimos que, por ser judia, Eunice já ensinava as Escrituras ao seu filho, desde a sua infância. E isso facilitou muito a conversão de Timóteo. Adiantou muito o processo para que ele se tornasse um pregador, porque na hora que ele se converte, ele já tem a palavra gravada na sua mente. Ele conhece as Escrituras, as conexões são feitas. Sabe o que isso significa, queridos? Que é possível ensinar as Escrituras ao seu filho, aos seus netos. É possível discipular essas crianças, mesmo sem a ajuda do seu cônjuge, mesmo sem a ajuda do seu marido, mesmo sem a ajuda da sua esposa, e talvez mesmo sem a ajuda do seu genro. E mesmo, talvez, até quando ele atrapalha isso. Porque pense, esse pai é pagão, esse pai é grego. É bem provável que o pai de Timóteo ensinasse ele a adorar falsos deuses. É bem provável que ele incentivasse Timóteo a uma vida devassa, que era muito comum naquela época. É bem provável que esse pai ensinasse esse filho e o levasse às festas idólatras que eram cheias de bebedeiras, cheias de orgias. Mas ainda assim a sua mãe, Eunice, e a sua avó, Lloyd, criaram aquela criança nos caminhos do Senhor. E Timóteo se converteu a Jesus. Queridos, para Deus não há caso perdido. Deus pode salvar qualquer um, independentemente da bagunça que seja a sua família. Deus salvou Timóteo. Deus pode salvar você. Deus pode salvar o seu filho. Deus pode salvar o seu neto. Ao mesmo tempo, isso aqui serve de lição para nós. Mais uma. Um pai ou uma mãe, um avô ou avó descrente, não é desculpa para não crermos em Jesus. Timóteo tinha todos os motivos do mundo para dizer, por isso que eu não sou crente, por causa do meu pai. Mas o que aconteceu? Mesmo assim, apesar do seu pai, ele se tornou um discípulo de Jesus. A impiedade ou a falta de fé dos nossos pais podem até nos influenciar a sermos como eles, mas não determinam o caminho que nós vamos escolher. Cabe a nós, mesmo tendo péssimos exemplos em casa, péssimos exemplos na família, cabe a nós ouvirmos o Evangelho, crermos no Evangelho e então nos tornarmos discípulos de Jesus, completamente diferentes dos descrentes em nosso lar. É possível. Timóteo é um exemplo disso. A terceira informação sobre Timóteo é a sua fama. E no versículo 2 nós lemos isso. Os irmãos em Listra e Icônio eram as cidades vizinhas ali, regiões vizinhas. O texto diz que davam bom testemunho dele, falavam muito bem de Timóteo. Elogiavam Timóteo, respeitavam Timóteo. Para a sociedade em geral, naquela época, Timóteo era um jovem. Paulo fala isso nas suas cartas. Mas isso não era desculpa para a imaturidade. A juventude de Timóteo não era desculpa para a tolice. O texto diz que ele era um exemplo de discípulo, não só para a sua igreja, mas um exemplo para a região ao redor. Outros crentes, outras igrejas viam Timóteo como um exemplo. Queridos, é plenamente possível um jovem ser elogiado por sua fé, apesar de sua pouca idade. E é isso que jovens devem buscar. Ser um exemplo de discípulos, mesmo jovens. Mas também é plenamente possível um crente antigo, crente velho, de igreja, rato de igreja, ter um péssimo exemplo. É plenamente possível. A gente espera que com o tempo ele amadureça, ele dê bom testemunho, mas não. Às vezes, continua dando um péssimo testemunho perante os outros, apesar do tempo de fé. E a gente deve evitar isso. Se um jovem pode ser exemplar, o crente com mais tempo precisa ser ainda mais exemplar. A pergunta aqui para nós é como outros irmãos nos veem. Seja honesto consigo mesmo. O que a sua família diz a respeito de você? Se a gente fizesse uma entrevista assim, o que seus pais diriam sobre você? O que os seus filhos diriam sobre você que é pai? O que seus avós diriam sobre você? O que os seus netos diriam sobre você? O que os irmãos dessa igreja falam ao seu respeito? Os seus irmãos que convivem com você. Qual é o testemunho que eles dão a respeito de você? E quanto a outras igrejas? O que outros irmãos de outras igrejas, crentes
de outras denominações, ou até não crentes, o que as pessoas lá fora dizem sobre você? Diriam que você é um discípulo exemplar, como Timóteo, em todos os lugares por onde passa, ou é alguém sem vergonha, um crente, 1,99, que na igreja rodopia, é bênção sobre bênção, mas lá fora, sem vergonha, mentiroso, caloteiro, fofoqueiro. Timóteo não tinha esse testemunho. Bom testemunho dos de fora. Queridos, ninguém consegue se esconder ou fingir por muito tempo. Uma hora ou outra, todos vão perceber se a nossa fé, a nossa conversão é genuína ou não. Se somos sinceros, verdadeiros, seguidores de Jesus, ou se somos impostores. Se é falsa a nossa conversão. As pessoas vão perceber, com o tempo vão perceber. Bom, Paulo se encanta com Timóteo. Nós nos encantaríamos também. E olha o versículo 3. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia. E por isso, circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares. Pois todos sabiam que o pai dele era grego. Paulo decide levar Timóteo junto. E eu acho que nós faríamos a mesma coisa, né? Encontrar um prodígio desse, eu quero junto comigo. Mas tem um problema. O texto diz que por ele ser filho de um homem grego, e aqui está o maior motivo de que ele era um descrente, Timóteo não era circuncidado. A circuncisão deveria acontecer para um judeu ao seu 8º dia de nascimento. Mas ele não foi circuncidado. Esse é um indício de que o pai não está nem aí para a lei do Senhor, para as leis de Israel. Isso era um grande problema para aquela missão. Por quê? Você lembra que, por onde é que Paulo começa a sua pregação nas cidades onde ele chega? Nas sinagogas, onde os judeus estão reunidos. Um gentil não pode entrar na sinagoga. E Timóteo é judeu, por causa da sua mãe. Mas, por não ser circuncidado, ele não seria aceito nesses ambientes. Por isso, o texto é curiosíssimo. No versículo 3 nós descobrimos que Paulo mesmo o circuncida. Já na sua idade adulta. Apesar de ser um jovem, tinha na faixa dos 30 anos. Não dá nem para imaginar a cena. E pare aqui, não imagine. Ainda bem que hoje a gente não faz isso como pastor, né? Para aprovar alguém para o ministério. A gente não teria obreiro mais. Mas perceba, essa circuncisão de Timóteo, ela não é para que ele seja salvo, porque esse foi o conflito do capítulo 15, lembra? Tem que circuncidar, senão não é salvo. Não é isso, o texto já diz que ele é um discípulo. Mas o texto diz que é para que ele seja aceito nos ambientes onde só judeus estariam e talvez ele não poderia entrar para pregar o evangelho. Então ele é circuncidado. Em outras palavras, Timóteo está disposto, queridos, a fazer um grande sacrifício. Um grande sacrifício, mesmo sem precisar. Ele não precisava. Mas ele está disposto a pagar isso para pregar o evangelho aos judeus. É algo muito parecido com aquilo que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 9. Lá naquele texto, Paulo diz assim, você vai lembrar das palavras. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os sem lei, aos gentios, como se eu mesmo fosse sem lei, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me tudo para com todos, claro, desde que não fosse pecado, a fim de todos os modos salvar alguns, diz Paulo. Tudo faço, todos esses sacrifícios faço por causa do evangelho. Será que nós podemos dizer o mesmo? Nós podemos repetir as palavras de Paulo? Do que é que nós estamos dispostos a abrir mão, como Timóteo? Ele está abrindo mão. E a gente não consegue nem desenvolver mais o que ele está fazendo aqui. O quanto a gente está disposto a abrir mão, mesmo que seja o nosso direito. Eu não preciso fazer isso. Eu tenho liberdade de fazer isso. Por que eu abriria mão disso? Você está abrindo mão disso pelo avanço do evangelho. Você está abrindo mão disso, de uma carreira promissora, de um direito que você tem. Você está abrindo mão para que pessoas sejam salvas. Você está abrindo mão para que a igreja seja edificada. Será que a gente poderia dizer isso? Eu faço tudo por causa do evangelho. Eu estou disposto a sacrificar tudo por causa do evangelho. Ou será que muita coisa que a gente faz simplesmente é para o nosso próprio benefício? É para o nosso próprio prazer? A gente está ignorando a vontade de Deus. Eu não vou abrir mão disso, não. Tem que ser do meu jeito. Aqui na igreja vai ser do meu jeito.
Foi assim no passado, foi assim com fulano, por que vai mudar agora? Por que não vai ser do jeito que eu quero? Do que nós estamos dispostos a abrir mão para alcançar pessoas que estão agora na nossa geração, diante de nós? Paulo estava disposto, Timóteo estava disposto, e eu e você? Bom, os versículos 4 e 5 nos dizem o que acontece depois da cirurgia. Olha lá. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Paulo, com seus 2 novos companheiros, Silas e agora Timóteo, eles seguem viagem. E eles visitam as igrejas de cada cidade, então eles começam a retornar aquele percurso da primeira viagem missionária, indo para o sul da Galácia. E o texto diz que eles entregam a decisão tomada pelos líderes lá de Jerusalém, do capítulo 15. E o versículo 5 diz para nós que a consequência disso são 2 resultados. Primeiro, as igrejas são fortalecidas na fé. São firmadas ainda mais no Evangelho. Segundo, eles aumentam em número, crescem dia a dia. A igreja se multiplicou. As igrejas se multiplicaram. E por que tudo isso aconteceu? Bom, a gente está lendo o texto. Tudo isso aconteceu porque Deus apresentou a Timóteo, ou melhor, Deus apresentou Timóteo a Paulo, um novo obreiro. Ele perdeu Barnabé. Apesar de perder Barnabé, o seu antigo companheiro de ministério, agora você tem um novo companheiro de viagem. E a gente aprende pelo menos 2 lições aqui. Nós não deveríamos brigar e nos separar, essa é a primeira lição. Mas mesmo quando isso acontece, ou é inevitável, ou a gente errou, Deus cumpre sua obra. Deus cumpre sua obra, queridos, mesmo quando a gente se separa. E Ele cumpre através de novos obreiros. Sempre Deus há de levantar novos obreiros. Mas aí tem uma terceira forma com que Deus cumpre a sua obra. Mas antes de falar dessa forma, eu quero destacar para você aqui uma aplicação. Talvez você, olhando para a sua vida hoje, você compara ela com tempos passados. E assim, conforme o tempo vai passando, a gente vai sendo saudosista, né? Na minha época era diferente. Na minha época, os jovens tinham mais vontade de servir a Deus, né? As coisas na igreja eram diferentes. Talvez você olhe para trás e olha e percebe que não dá mais para contar com pessoas que te acompanharam lá atrás. Talvez elas ficaram pelo caminho ou foram para outros rumos. Mas a gente não deveria desanimar, porque Deus levanta outros. E Deus há de levantar outros. Basta termos paciência. Basta também sabermos perceber quem Deus está levantando. Foi o que Paulo fez. Olhou para Timóteo e falou, é esse rapaz. E basta investir nessa vida. É o que Paulo vai fazer com Timóteo. Ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar que se nós não nos envolvermos com a obra do Senhor, essa obra não vai parar. Deus usará outros. E aqui vem um grande alerta para nós. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Deus cumpre a sua obra. Servir a Deus é um privilégio. O fato de poder ser usado por Ele é privilégio. E se você se abstém e diz, eu não estou afim, eu não vou participar disso, o prejuízo é só seu. Porque a obra de Deus continuará avançando, mas você vai ficar no caminho, pelo caminho. Deus cumpre a sua obra através de novos obreiros. Chegamos à terceira forma e à última da noite. Deus cumpre sua obra ao dirigir nossos passos. Ao dirigir nossos passos. Olha os versículos 6 a 8. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. Depois de visitar as igrejas do sul da Galácia, a viagem acontece, Paulo passa por todas aquelas igrejas. Paulo decide não voltar pelo mesmo caminho que ele fez
na primeira viagem? Qual que era o próximo destino? A ilha de Chipre. Entrar no Mediterrâneo com um barquinho, um navio, e aportar ali em Chipre. Por que ele não vai para lá? Quem está em Chipre? Barnabé e Marcos. A questão não está resolvida entre os dois ainda. Bom, então o que Paulo decide? De acordo com as localidades que são citadas aqui, Paulo decide não descer para Chipre e voltar para Antioquia, mas continuar avançando no continente. Continuar marchando em direção à antiga região frígio-gálata. É entre a Frígia e a Galácia. Para onde Paulo está indo? Bom, Paulo está indo, ao que tudo indica, para Éfeso. Éfeso, então pense aqui no mapa, Galácia aqui, Chipre aqui. Ele passou por tudo ali e agora ele está cruzando a região frígio-gálata, Frígia aqui, Galácia aqui, e ele continua. O destino a um porto aqui. E esse porto ficava na cidade de Éfeso. Éfeso é a última cidade do Oriente. Era assim que eles entendiam. Se a gente fosse olhar para o mapa hoje, o Oriente ia até Éfeso. Depois disso ficava o Ocidente, que é a atual Europa. E a capital do Ocidente, qual que era? Roma. Roma. Quem sabe, talvez, Paulo não está desejando chegar em Roma, a capital do império. Lembra que Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até confins da terra. O coração dos confins da terra é Roma. Talvez Paulo esteja desejoso de chegar a Roma, mas de acordo com Atos, um dia ele vai chegar em Roma. A gente vai ver isso no capítulo 28, mas não como ele esperava. Ele vai chegar acorrentado, preso. E sim, dentro de um tempo ele vai visitar Éfeso. No capítulo 19 a gente vai ver isso. Mas ainda não é hora. Paulo tem um plano, mas Deus tem outro plano. Um plano muito melhor do que o de Paulo, mas difícil de entender. No versículo 6 a gente lê que a equipe tenta pregar, olha que loucura isso aqui. Tenta pregar a palavra na província da Ásia, toda aquela região, hoje é a atual Turquia. Entre a Frígia e a Galácia. Eles tentam pregar a palavra ali, ele está tentando chegar em Éfeso, mas algo inesperado acontece. O versículo 6 diz: eles são impedidos. Por quê? O capeta? O Império Romano? Não. O que o texto diz? O Espírito Santo os impede. Não dá para continuar estudando esse texto sem perguntar: como assim? Que história é essa? Eles não estão fazendo a vontade de Deus? Eles estão pregando o Evangelho. Eles querem anunciar Jesus àquelas cidades. Por que é que o Espírito Santo se colocaria contra isso? Bom, de acordo com Atos, aquele povo de Éfeso vai ouvir o Evangelho em breve. Capítulo 19 vai dizer isso para nós. Mas para Deus ainda não é hora de Paulo ir para lá. Por isso o Espírito Santo o proíbe. É isso que a palavra impedidos significa. Barrados, restringidos, foram dificultados em seguir viagem. A gente não sabe que barreira foi essa. O texto não diz. A gente não sabe se foi uma profecia ou um conselho de alguém. Não vai. A gente não sabe se foi uma questão financeira, faltou dinheiro. A gente não sabe se é uma questão política, havia uma barragem lá militar. A gente não sabe se foi por oposição ou perseguição, que eles tiveram que sair correndo. Lucas não diz para a gente, mas o que a gente pode ter certeza é de que Deus quer que Paulo pregue o Evangelho primeiro em outro lugar. Em Éfeso será em outro momento, mas não é a hora. Isso aqui é um grande mistério, tá? Eu não tenho resposta para isso aqui, não. Você está esperando a resposta? Não tem, não. É um mistério. O autor não diz para nós. Por quê? Só diz que aconteceu. Deus escolhe onde devemos pregar o Evangelho. E se a gente parar para pensar, realmente isso acontece. Deus abre portas onde a gente nunca imaginava. E a gente, quando se percebe, está lá, com uma oportunidade de falar de Jesus para aquelas pessoas. Mas também há momentos em que Deus fecha portas. E estava tudo fácil, tudo simples, tudo do jeitinho certo. E alguém diz: não quero mais você aqui.
Você não vai mais ter direito de falar aqui. Eu não quero mais receber você na minha casa. E aí? O que eu fiz de errado? Bom, Deus decide onde nós vamos pregar o Evangelho. Mas isso significa que Deus odeia pessoas? Ele quer que elas sejam condenadas? E as pessoas de Éfeso? E as pessoas dessa região? Não. Se você esteve na escola bíblica dominical hoje cedo, você descobriu que Deus deseja que todos os tipos de pessoas sejam salvas e conheçam a verdade. E nós devemos pregar para todas as pessoas com quem encontramos pelo caminho. Mas a gente não pode se esquecer que Deus é soberano. Deus é soberano e talvez isso vai te deixar sem dormir por algumas noites. Mas é isso que o texto quer produzir em nós. Deus decide quais devem ser as nossas prioridades. Se uma porta se fecha aqui, nós devemos buscar a direção para onde Deus está nos levando. Nós só não podemos parar de pregar, porque é isso que eles fazem, eles não param de pregar. Mas aí, chega o versículo 7, a gente acha que só isso aqui já seria muito difícil de lidar. O versículo 7, a gente vê que a situação se repete, mas agora são locais e com detalhes diferentes. Agora imagine-se novamente na pele de Paulo. Você foi chamado para pregar o evangelho aos gentios, e você está querendo pregar o evangelho aos gentios, mas de alguma forma o Espírito não deixa você ir lá. E aí, Paulo, ele está sem saber o que fazer, para onde que eu vou? E o texto dá indícios de que ele está perambulando meio sem rumo agora. O versículo 7 diz que ele chega até perto de Mísia. O texto não diz nem que ele pode entrar em Mísia. Talvez o Espírito Santo não permitiu nem que ele entrasse em Mísia. Ele chega perto. Mísia agora é a última cidade do norte da Ásia. Éfeso era aqui, tinha um porto lá. Então ele não consegue chegar lá e ele começa a perambular para cima no mapa e chega até o último ponto da Ásia. Um lugar que dificilmente alguém ia. Se você quisesse ir para a Europa, você ia por Éfeso, não ia pela Mísia. E Paulo nem entra ali. O texto diz, no versículo 8, que, na verdade, no versículo 7, que ali em Mísia, Paulo tenta outra estratégia. Ele agora não quer mais ir para Éfeso, mas agora ele quer ir para Bitínia. Sabe onde fica Bitínia? Para cá. Para cá. Se ele seguir em direção a Bitínia, é o caminho oposto. É o norte da Galácia, e se ele continuar seguindo no mapa, ele vai chegar no extremo oriente, onde hoje fica a Índia. Paulo tentou ir para lá. Se não é para cá, é para lá. Certo? O que acontece? O versículo 7 diz para nós, não é para cá e nem para lá. O Espírito, mas agora o texto diz, o Espírito de Jesus novamente o impede. Não permite, não deixa que ele siga a viagem. Paulo não vai nem para a esquerda e nem vai para a direita. Não vai nem para Éfeso e nem para a Índia. Para onde eu vou então? Bom, o versículo 8 diz, nem ele sabe mais. Porque aí o versículo 8 diz que ele contorna a Mísia, porque ele não pode nem entrar na Mísia e nem para a Bitínia. Eu vou fazer o quê? Ele contorna a Mísia e acaba chegando em Troade. Troade é a costa norte da Ásia. Tem um porto em Troade. E parece que o Espírito não impede Paulo de se alocar em Troade. E ali ele fica. O que será que Deus quer de Paulo? A gente já vai ver. Mas por enquanto perceba que o narrador quer enfatizar que quem dirige os nossos passos é o Espírito Santo. Paulo e sua equipe não estão sozinhos nessa viagem. As coisas estão saindo do controle, mas Deus está presente. E Deus está conduzindo eles através do seu Espírito. Sim, o Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo tem vontade própria. O Espírito Santo tem autoridade sobre a vida dos crentes. Ele disse, você não vai para lá. E Paulo não foi. Paulo sabe muito bem perceber o Espírito Santo. Paulo sabe atender ao Espírito Santo. Mas tem mais. Segundo esse texto, o Espírito Santo também é o Espírito de Jesus. É através do Espírito que Jesus nos revela a sua vontade. Não há discordância entre Jesus e o Espírito. Se Jesus disse algo na Escritura, não tem como o Espírito de Jesus dizer outra coisa no teu coração. Tem um monte de gente que diz, não, Deus está me revelando, o Espírito está me revelando fazer um negócio. Mas o que você está pensando em fazer é contrário à Escritura. Você está querendo largar a tua esposa.
Você está querendo ser desonesto no trabalho, sonegar imposto. Não faz nenhum sentido isso. Não, mas o Espírito está me revelando. Coisa nenhuma, só pode ser o Espírito do diabo. Porque o Espírito não vai contra a palavra de Jesus. É o Espírito de Jesus que tem vontade própria, a vontade de Deus. Ambos trabalham juntos, Jesus e o Espírito. E se nós quisermos nos envolver na obra de Deus, nós devemos saber que Deus sim estará conosco através do Espírito. Nós não estamos sozinhos, mas também precisamos lembrar de que é o Espírito quem vai nos dirigir. Nós não vamos para onde queremos. Nós vamos pregar onde Deus quiser que a gente pregue. Enfim, chegamos nos versículos 9 e 10. Olha lá. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Enfim, aqui está o motivo da confusão. No versículo 9, a gente percebe que Deus quer que Paulo pregue o Evangelho aos macedônios. Sabe onde é a Macedônia? A Macedônia é o primeiro lugar depois de Troade. Lembra que ele está aqui? Tem um porto ali. Ele atravessa o mar e chega na Europa. A Macedônia é a primeira região na Europa. E para concluir isso, Paulo teve uma visão. O versículo 9 diz que um homem macedônio aparece para ele de pé. Como que ele sabe que é um macedônio? Bom, no Brasil a gente tem gente de várias regiões. Você consegue perceber que a pessoa não é daqui pelo sotaque, pela vestimenta, pelo jeitão, tamanho da cabeça, né? A altura. E o macedônio é característico. Paulo reconhece, é um macedônio. E o macedônio diz assim: nós precisamos de ajuda. Passe a Macedônia e nos socorra. Perceba que tipo de ajuda esse homem precisa. Será que ele precisa de alimento? Não, ele precisa de roupa. Ele precisa de esmola. Acho que é educação. Ele está dizendo: passe na Macedônia e crie uma escola. Não, ele precisa de trabalho. Vá lá e abra sua empresa, Paulo, de fazer tendas. Ele precisa de oportunidades. É disso que eles precisam? Tudo isso é útil, tudo isso é bom, desejável. Mas o primordial é a necessidade de todos os povos. Eles precisam da pregação do Evangelho. É isso que o macedônio está pedindo nessa visão para Paulo. É com isso que a igreja deveria estar comprometida. Principalmente com a pregação do Evangelho. Não tem nenhum problema a gente oferecer ajuda social às pessoas. Se a gente tiver condição de fazer, pessoalmente ou como igreja, a gente deve fazer. Mas o que as pessoas mais precisam do que essas coisas físicas e terrenas é da palavra de Jesus. E nós não podemos negligenciar isso. A igreja não pode trocar a sua missão. Não pode se transformar em ONG. A igreja é a que anuncia o Evangelho de Jesus às pessoas. Essa é a missão da igreja. Paulo tem a visão, e o versículo 10 diz que imediatamente, quando ele acorda daquele sonho, ou daquela visão, sem perder tempo, ele decide ir para a Macedônia, concluindo que Deus os havia chamado para anunciar o Evangelho aos macedônios. Observe o que Lucas está contando para nós aqui. A melhor forma de Deus ajudar um povo, a Macedônia está pedindo por ajuda. Qual que é a melhor forma de Deus ajudar um povo? Enviando um político? Enviando um educador? Enviando um arquiteto? Um agrônomo? Tudo isso tem o seu lugar, mas enviando um missionário. A melhor forma de Deus ajudar um povo é enviando um missionário que fale de Jesus. Era a necessidade dos macedônios, é a necessidade de todos os povos deste mundo, e é isso que Paulo entende, e ele obedece prontamente. Talvez, queridos, nós não entendamos por que Deus não permitiu que Paulo pregasse o Evangelho na Ásia ou no Extremo Oriente. Outros fariam isso em outro tempo da história. Outros pregaram o Evangelho nesses lugares. Mas diante desse texto, a gente precisa reconhecer que se o Evangelho chegou até nós, se o Evangelho chegou até mim e você, é porque Deus decidiu isso. E Deus enviou pessoas até nós.
Por isso, ao invés de nós questionarmos a soberania de Deus, ao invés de negarmos essa soberania, ao invés de resistirmos à soberania de Deus, eu não aceito Deus fazer isso, eu não compreendo e não aceito Deus ser desse jeito. Ao invés da gente brigar com Deus, a gente deveria demonstrar gratidão. Senhor, porque eu tive a oportunidade de ouvir o Evangelho, porque alguém chegou até mim e falou de Jesus, e não outro. Porque eu criei, porque eu e não os outros. Agradecer, Senhor, obrigado, porque por tua soberania o Evangelho chegou até nós, e ao mesmo tempo demonstrar prontidão. Senhor, se o Evangelho chegou até mim, eu vou levar esse Evangelho até onde o Senhor quiser, porque o Senhor é soberano, e o Senhor usou alguém para trazer o Evangelho até a minha pessoa. Eu quero ser essa pessoa na vida de alguém. Tem um último detalhe aqui. Se você reparou, e se você tem vindo na escola bíblica dominical, você vai estar atento aos detalhes, não é isso, Edson? Tem um detalhe no versículo 10. Percebe como ele termina? Na primeira pessoa do plural. Percebeu isso? O texto diz: nós procuramos partir para a Macedônia, nós concluímos que Deus nos havia chamado. Quem é que está falando aqui? Provavelmente Lucas, o autor do texto. Lucas se tornou companheiro de viagem de Paulo. Onde é que eles se encontraram? Bom, o último versículo que não se referiu ao nós, mas está se referindo a eles, foi o versículo 8. E no versículo 8, Paulo está perdido em Troade. É lá que ele tem a visão. Provavelmente foi em Troade que Paulo conheceu Lucas. Que eles se encontraram. Sabe o que o texto está dizendo para nós? Mesmo angustiado, mesmo perdido, Paulo não sabia para onde ir. Ele, enfim, teve a direção de Deus com a visão do macedônio. E ele teve acréscimo à equipe. Agora ele tem mão de obra a mais. Lucas o encontrou em Troade. Se ele tivesse ido para Éfeso, nunca teria encontrado Lucas. Deus cumpre sua obra, queridos, ao dirigir nossos passos. E parece que é isso que esse texto está querendo ensinar para nós. Desde o começo da história, a gente viu que Paulo tem um plano. E o plano de Paulo é visitar as igrejas plantadas e ver como os irmãos estão. Mas Deus tinha outros planos. Não, ao invés de uma equipe e 2 obreiros, eu tenho um plano muito melhor, Paulo. Mas eu vou te revelando aos poucos. Eu vou mandar 2 equipes missionárias. Uma para Chipre e outra será sua. E eu vou te dar mais obreiros. Ao invés de só 2, agora serão 6. 2 na viagem para Chipre. E agora você e mais 3. Silas, Timóteo e Lucas. Queridos, isso aqui parece um eco da história da humanidade. Desde o princípio, Deus tinha um plano para nós. O plano de Deus é que vivêssemos alegremente para sempre ao seu lado. Sem a existência do mal, do pecado, do sofrimento, da morte. Mas aí o homem decide o quê? Traçar um outro plano. O homem decidiu querer ser seu próprio Deus, viver na sua própria vontade, e isso gerou conflito entre a humanidade e Deus. O resultado a gente sabe. Todos nascemos precisando de ajuda, como esse macedônio. Todos nascemos precisando de socorro, e é um socorro não apenas físico, mas é um socorro contra nós mesmos. Alguém me ajuda, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me livrar desse pecado? Quem vai me livrar do juízo? Quem vai me livrar de mim mesmo? Somos suscetíveis ao pecado, à doença, à morte e ao inferno. Precisamos de ajuda, mas o plano de Deus sempre continuou o mesmo. O plano de Deus era vivermos alegremente para sempre ao seu lado. E para consertar os planos fracassados dos homens, Deus prometeu e enviou Jesus, o obreiro perfeito. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, foi dirigido. O Espírito dirigiu os seus passos. Mas quando a gente começa a ler a história de Jesus, a gente fica com uma pulga ou talvez um elefante atrás da orelha. Que história é essa? O Espírito conduz para o deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito não o leva para Jerusalém para sentar no trono que era seu por direito, mas o leva para Jerusalém para ser crucificado na cruz do Calvário. Quem teria esse plano?
Quem pensaria nisso? Parece esquisito. Parece o Espírito impedindo Paulo de pregar. Mas era plano de Deus. Homem nenhum pensou nisso. Ninguém imaginou. Mas o motivo é porque ali, naquela cruz, Jesus assumia sobre si todo o custo do nosso conflito contra Deus, da nossa rebelião com Deus desde o jardim, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que pudéssemos ser recebidos como filhos de Deus na Nova Jerusalém. E para desfrutarmos disso, basta simplesmente crer nessa mensagem que é o Evangelho. Quando nós cremos no Evangelho, nós nascemos de novo, através desse mesmo Espírito, e podemos viver para o propósito para o qual fomos criados, viver para Deus, não mais para nós mesmos. E até que a gente chegue no lar celestial, Deus nos convida a participar da sua obra. A obra dele é levar socorro aos perdidos, como o macedônio precisava, perdidos que não conhecem o Evangelho. E Deus usa pessoas como eu e você. Deus usa a sua igreja, um povo pecador, que se dependesse de si, se autodestruiria, mas Deus vai preservando a igreja, porque apesar de pecadores, a igreja é composta de um povo redimido por Jesus. Redimidos, perdoados. E como Deus faz isso? Bom, Deus faz isso apesar dos nossos conflitos, Deus faz isso através de novos obreiros, e Deus faz isso ao dirigir os nossos passos. É assim que Deus realiza a sua obra. E Ele nos convida a participarmos dela. A pergunta agora é: você aceita esse convite? Vamos responder em oração? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Deus, obrigado pela Tua palavra, que tem verdades fáceis de lidar, mas também tem algumas difíceis de digerir. Mas ainda assim é a Tua palavra. Te agradecemos pela Tua soberania, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, que não só fez tudo o que precisávamos para ser salvos, mas é um Deus que também nos usa para alcançar outras vidas, na maioria das vezes, fora dos nossos planos. Então, Senhor, nos mostre a direção a seguir, mas que em todos os caminhos continuemos pregando o Evangelho, apesar dos conflitos, através de novos obreiros, sendo sempre dirigidos por Ti. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos instrumentos úteis nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.